Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, hoje em clima de Natal, 25 de dezembro. Então, já aqui passando, desejando para você, sua família, seus amigos, todo mundo com quem você partilha a vida, um feliz e abençoado Natal. Vim até de chapeuzinho verde, né? Trazendo aqui para você essas boas energias natalinas, justamente para que você possa também curtir junto com a sua família, curtir com os amigos e assim levar esse clima natalino para mais e mais pessoas, como a gente vai hoje aqui nessa companhia junto comigo, 6 horas da manhã. Vamos conversar um pouquinho sobre o verdadeiro sentido do Natal, tanto no contexto histórico e até aí nas boas energias natalinas. E você já me segue nas redes sociais? Paulo Bene Astrologia em todas elas, ou então me mande uma mensagem no WhatsApp, código 11993020468, 11993020468. E quando eu trago esse título no dia de Natal, né, justamente entrando já no clima natalino, o verdadeiro mistério do Natal e até que ninguém te conta, o que realmente brilhou lá no céu, né? Naquela noite do nascimento de Jesus Cristo, já há mais de 2000 anos, né? Que de repente, será que foi um processo milagroso? Será que foi um planeta? Será que foi um cometa? Será que foi um eco das estrelas, não é? Por que a gente acaba celebrando o Natal em dezembro, se provavelmente lá no hemisfério norte, né? Jesus nasceu em outra época, né? Uma época primaveril. O que as antigas civilizações realmente sabiam sobre o renascimento dessa luz, né, a luz crística, e que de repente nós aqui, né, nos tempos modernos, acabamos esquecendo. Então fica comigo, são informações importantes aqui, 6 horas da manhã, mas que você pode depois levar aí para o almoço de Natal, mostra o programa para todo mundo, né, passa lá na televisão, que vai ser um momento muito gostoso e muito legal. Quando a gente fala sobre a verdadeira essência do Natal e justamente os seus símbolos, né, seus significados dentro desse contexto histórico, inclusive, a Estrela de Belém tem muitas teorias, muitas delas. Quando a gente olha no processo histórico, Kepler, que era justamente astrônomo, matemático, já ele trazia uma indicação de que muito provavelmente aquela Estrela de Belém, a chamada Estrela de Belém, pode ter sido uma conjunção, ou seja, a junção entre dois planetas, entre Júpiter e Saturno, mais ou menos ali no ano 7 a.C. E isso muitas vezes pode ter sido visto como um sinal de nascimento de um grande rei, né, de uma pessoa extremamente importante. Outro contexto também histórico de pesquisa que até trouxe aqui anotado para você, que o Molnar, que é o Michael Molnar, ele era também astrônomo e arqueoastrólogo, ele interpretou essa potencial e possível estrela de Belém como muitas vezes pode ter sido uma junção, né, uma ocultação entre a Lua e Júpiter, justamente na época do Sol em Áries, e pode estar associado também à própria localização ali da Judéia. Uma data que mais ou menos ele propôs ali foi em torno de 17 de abril, justamente, do ano 6 a.C. Então veja que ano 7 a.C., ano 6, então há ali uma perspectiva não muito exata desse contexto histórico. Outro pesquisador, que foi o Koch, também trouxe uma hipótese, até mesmo científica, né, e calculada ali, de que essa estrela de Belém poderia ter sido Vênus na sua fase mais brilhante. É muito comum a gente ver Vênus, né, ou no nascer ou no se pôr do Sol como uma estrela muito brilhante, né? Aliás, um planeta muito brilhante, né? E pode ter sido muitas vezes também esse tipo de hipótese. Outras teorias, que aí até se perdem dentro de um contexto histórico, trazem essa junção entre Júpiter e Vênus, numa aproximação até mesmo com o próprio Saturno, e junto também às Pleiades, onde aumentasse esse brilho dessa estrela potencial da Estrela de Belém. E aí vão se somando outras perspectivas também, outras pesquisas de cometas, de supernovas, que possam ter sido colocadas dentro desse contexto onde está registrado, por exemplo, na própria Bíblia.
É claro que a gente pensa, quando a gente fala sobre a Bíblia, né, a Bíblia está ali num contexto escrito, mas aliás, durante as décadas e centenas de anos, houve uma tradição oral das histórias que ali estavam, né, até que começam os primeiros escritos, sejam escritos dos apóstolos e assim por diante. Agora, o que mais importante, né, de todas essas potenciais pesquisas que eu trouxe para você, não é que a gente queira definir se foi a junção de Júpiter com Saturno, se foi com as Pleiades, se foi junto com Vênus, se foi com a Lua. O que a gente quer trazer, na verdade, é o contexto até mesmo simbólico e energético para um tipo de evento que na tradição cristã católica se comemora hoje, 25 de dezembro, mas pode ser que para outros contextos nem se tenha esse tipo de comemoração. Mas há o respeito, há o contexto de uma egrégora potencial de um ser, um avatar muito importante, como Cristo ter nascido num símbolo como esse. Agora, por que o Natal acaba sendo associado a 25 de dezembro? Né? Sempre vamos lembrar que a gente traz esse tipo de contexto aqui no Brasil, né, numa época aí de verão, mas no hemisfério norte nós estamos em outra temperatura, inclusive, não é? A data, ela acaba não vindo da própria Bíblia, né? A gente tem esse contexto porque os primeiros cristãos nem sabiam precisamente essa data do nascimento do Jesus o Cristo, né? Os registros próprios históricos e até simbólicos apontam mais ou menos, né, para uma época entre março e abril, ou seja, um período mais provável, inclusive com o contexto de percepção da própria natureza que lá estava, né? Vamos dizer, daquela relação onde os pais, Maria e José, saíram no deserto, ou seja, teriam que sair no deserto ou sair em peregrinação, uma época onde dava para andar, né, 2 adultos e uma criança, e que estavam não tão, vamos dizer ali, seguros dentro da própria região. Outra questão também, a própria Igreja Católica incorporou dentro dessas tradições festas pagãs que já vinham anteriormente e que já eram muito populares à época. E é claro que quando a igreja, entre aspas, trazendo todo o contexto de respeito, quando ela se apropria desse tipo de festividade, ela se baseou, por exemplo, numa festa que é chamada Sol Invictus, ou, por exemplo, né, no Império Romano, o nascimento do Sol Invencível, que ocorria lá numa celebração muito próxima do 25 de dezembro, que era justamente o renascimento do Sol após o seu solstício. Outra questão também que já tinha à época, que eram as Saturnálias, ou as festas que eram dedicadas a Saturno e que ocorria entre os dias ali mais ou menos entre 17 e 23 de dezembro. Essas festas eram com banquetes, com comida, festividades, decoração, plantas, ou seja, a celebração do sol, a celebração da natureza, a celebração de um novo momento onde se abriria para aquele novo sol, não é? A própria festa do Yule, que traz tradições nórdicas e do norte europeu, que é a celebração da volta da luz. Então veja que não é apenas coincidência que essas festas ocorriam pelas tradições todas que eu descrevi aqui, trouxe e compartilhei com você, mas justamente trazendo um olhar e uma perspectiva de que o Natal, né, essa época natalina, ou essa época do nascimento de algo importante ou de alguém importante como Cristo, era uma festa de renascimento, uma festa de renovação, uma festa da busca e olhar para uma luz, ou a própria luz espiritual. Então, quando eu trago esse tipo de contexto, e de novo, né, num dia como hoje, natalino, de repente você passou aí a meia-noite, que é uma tradição muito aqui da América Latina, onde nós passamos a meia-noite com os nossos grupos, familiares, amigos, e aí daqui a pouquinho nós estaremos lá de novo, né, almoçando, ou o que veio dali da ceia do Natal, ou um almoço também novo ali, trazendo todo esse convívio. Por isso que a gente tem que trazer uma imagem e uma perspectiva e um potencial para que aquele momento celebrativo seja o melhor. E de novo, né, a gente sabe que temos
diversas camadas da sociedade. Então a gente tem pessoas com alto potencial aquisitivo, financeiro, pessoas medianas e pessoas que estão realmente numa base social e que mesmo assim estarão vivendo o 25 de dezembro. Então você que está me escutando, você que está aqui compartilhando comigo esse dia natalino, que eu já agradeço, desejando mais uma vez um Feliz Natal para você, sua família e amigos, tenha a noção de que a sua energia, o seu olhar natalino, a sua espiritualidade natalina e com todo o respeito a todas as tradições, precisa ser a melhor. Faça nascer realmente na sua vida essa luz crística que, seja pelo próprio Jesus Cristo ou pelo estado crístico, porque Cristo é um estado e não só o próprio nome do Jesus, porque ele certamente tinha um outro nome nas próprias tradições filosóficas, é para que você possa experimentar e experienciar esse lado crístico junto de você e com quem você partilha a vida. Então leve essa mensagem para quem você vai encontrar hoje de renovação, de luz espiritual, né? Passe esse vídeo também para aquelas pessoas que você quer trazer esse recado de um Natal não só de fartura na mesa, não só de boas convivências e boas relações, mas que você possa nesse 25 de dezembro celebrar na sua tradição, na sua crença, um renascimento dessa própria luz, um renascimento dessa própria energia, trocando energias com quem você tem que trocar, trazendo uma mensagem de positividade, de esperança, de alegria, de renovação. Até mesmo porque daqui a pouquinho nós estaremos aí no ano novo, não é? Trazendo uma nova luz para um ano civil e que, na verdade, só vai trocar o número. Saímos de 2025 e vamos para 2026. Você continua a mesma pessoa, seus compromissos, suas potencialidades, seus desafios continuam os mesmos, mas a gente deposita nesta egrégora do final do ano toda uma possibilidade de renovar e retomar sentimentos, ações e posicionamentos para uma vida melhor. E para que você tenha uma vida melhor, sempre trazendo aqui as previsões para os 12 signos. E agora, no final de semana, 27 e 28 de dezembro, por que eu trago essa perspectiva, esse olhar do horóscopo, né, ou das previsões para o final de semana? Durante a semana, muitas vezes você já tem aí acessando o meu Instagram ou de outros colegas, outros portais, as previsões. Mas no final de semana, em geral, a gente está mais tranquilo, mais tranquila, né? Então a gente fica mais relaxado até para cumprir melhor e entrar nesse flow da vida com as melhores previsões. Então vamos lá? Previsões então para 27 e 28 de dezembro, começando pelo signo de Áries. Arianas e arianos, momento de coragem para um protagonismo. Tem algo que você precisa decidir e você está adiando já há um tempo, Ariana, Ariano. Então vamos lá aproveitar o final de semana, não é? Para listar quais são essas áreas que você tem que decidir, ser protagonista da própria vida. Isso para você é importante, você se realiza sim, mas talvez vai ter que usar o final de semana para esse tipo de tema. Então vamos lá. Taurinas e taurinos, momento de limpeza, libertação. Ué, Paulo, você está falando para eu usar o final de semana para limpar armário? Se tiver que limpar, tudo bem. Mas uma limpeza interna também, né? Uma libertação de preconceitos, coisas que você já não deseja mais carregar, principalmente renovando esta coragem interna, encerrando ciclos. E para você que gosta, uma cura até emocional, psíquica, espiritual para isso. Você pode usar astrologia, você pode usar o tarô, né? Então venha passar uma consulta comigo também. Geminianas e geminianos, como é que estão seus projetos futuros? Estamos chegando agora, final do ano, né? Estamos nesse final de semana agora do Natal. Então que tal usar da sua criatividade, usar de iniciativa e percebendo que nos encontros que você vai ter, como agora, no dia de Natal ou no final de semana, esses encontros vão trazer ideias para você, para projetos futuros. Então, olhos e ouvidos abertos a tudo e a todos para que tragam essas boas ideias. Anota lá no seu caderninho, no celular, para não perder nenhuma ideia. Cancerianas e cancerianos,
De repente você está até de férias já, emendou o trabalho? Talvez, né? Mas que tal cuidar da carreira, cuidar dos planos futuros, cuidar principalmente da sua visibilidade? Se tiver de férias, não vai ter como, né? Nesse momento, não vai voltar para o trabalho, mas que tal renovar a sua própria imagem? Né? Não só imagem física, mas imagem de postura. Aproveita isso, porque há momentos de decisões e avanço em projetos que você certamente está pensando aí para sua carreira, e se no caso você já está aí aproveitando, né, a vida já mais aí, por exemplo, como aposentado, tem os planos futuros, então vamos aproveitar esse momento. Leoninas e leoninos, estudos. Paulo, eu estou no final do ano, já passei perrengue dos estudos, mas você pode estudar por meio de um livro, um vídeo, né, um curso online, um desenvolvimento. Né? Não pare o tempo apenas para curtir a vida, que é importante, mas se desenvolva sempre. E aí você pode, sabe o quê? Abrir novos caminhos, visão para novos caminhos. Então não aproveite apenas para descansar, aproveite também para se desenvolver. Virginianas e virginianos, momento mais intenso aí nas emoções, porém você pode aproveitar essas emoções que de repente estão te incomodando de alguma maneira e fazer um processo de revisão, apego para aquilo que realmente é importante e varre para fora, desapego para aquilo que não precisa mais. É um momento de transformação interna mesmo, né? De repente essas primeiras datas, onde pessoas queridas estariam com você, mas elas vão estar sempre presentes aqui, na mente e no coração, e eu tenho certeza de que estando aqui morando, né, nesses processos racionais, emocionais, você vai conseguir aí ter uma renovação emocional e principalmente de desapego de coisas que não precisam mais. Librianas e librianos, momento de relações e acordos, porém com atitude. Às vezes você, libriana e libriano, não quer tomar atitude. Então vamos lá, as relações são importantes, os acordos são importantes, mas você tem que tomar atitude. Fica esperando a outra pessoa chamar, não. Vai lá, vai atrás, né? Um diálogo direto, um diálogo intenso, né? Se posicionando realmente para que você possa ter aí um acordo melhor e principalmente iniciativa que vai partir de você. Escorpianas e escorpianos, vamos cuidar da rotina, da produtividade, mas Paulo, eu estou aqui de férias, não tem problema nenhum. Você tem a produtividade do seu dia a dia, talvez não tenha a produtividade do trabalho, mas tem da sua rotina, do seu dia a dia, da sua energia física, não é? Da disciplina, então vamos botar disciplina nisso, né? Aproveita a ceia de Natal, os encontros, né? As comidas, bebidas, mas depois volta para a rotina que os resultados virão. Sagitarianas e sagitarianos, momento de curtir o prazer, romances, espontaneidade, brilho, mas vamos com calma em sagitariana, nada de cair na esbórnia das festas de final de ano e principalmente no Natal, mas aproveita curtir, não é? Você realizou bastante durante o ano, então você merece aí curtir esse brilho pessoal, esse momento de encontro com as pessoas bacanas, espontaneidade. Então, se liberte de preconceitos. Capricornianas e capricornianos, momento de cuidar dessas questões familiares, porém, com firmeza emocional. Talvez para Capricorniana, para o Capricorniano, essa firmeza emocional não é tão próxima. Mas eu sei que você consegue, não é? Não só a firmeza, o compromisso, não é? Mas a firmeza emocional. O que eu quero dizer com isso? Se deixe tocar também pelas questões que estão acontecendo à sua frente. Sabe por quê? Tem coisas do passado que precisam ser retomadas. Tem coisas da sua família, raízes, né, que eram praticadas antes e que você pode retomar essa prática. Vai ser bom para você, quase como uma revisitação ao passado de coisas que foram tão importantes. Aquarianas e aquarianos, um momento talvez mais agitado aí no final de semana, mas vai ser momento aí de conversas que trarão principalmente ideias para o momento presente, não é nem futuro, ideias para o momento presente. Então fica atento aí com isso, porque isso traz, de repente, num bate-papo rápido, né, uma coisa que você nem daria muita atenção, aproveita, fica ligado, porque há aprendizado nisso também. E piscianas e piscianos, vamos olhar para as finanças, né? Final de ano a gente acaba gastando um pouco mais, cuidado com isso, mas principalmente se você tem a possibilidade de melhorar os seus resultados financeiros, repensando investimentos, repensando onde você está gastando, não é? Se com você mesmo, com outras pessoas, tenha cuidado com isso,
agora mesmo nesse final de semana, ter uma atitude mais material. Não estou dizendo materialista, mas uma atitude mais material. Essas foram as previsões para os dias 27 e 28 de dezembro. Continuando aqui esse clima natalino, né? Eu trouxe até aqui meu chapeuzinho de Papai Noel, vindo de verde, em homenagem a você, mais uma vez trazendo esse contexto histórico. Se a gente perceber, de novo, né? Para aqueles que são cristãos, católicos, estão aí, né? Participaram da missa, participaram dos eventos e encontros católicos, e tá tudo bem. Para aqueles que não são, né? Não bebem dessa matriz, não bebem dessa religiosidade, a gente pode aproveitar esse momento para beber da egrégora. E a egrégora eu tenho certeza que você acredita. Você que está aqui comigo, você sabe o que é a egrégora, você sabe o que é essa energia que se monta quando muitas pessoas pensam, sentem a mesma coisa. E esse momento do Natal é um momento de uma egrégora muito positiva, mesmo para aqueles espiritualistas, pessoas que bebem de outras religiosidades. Aproveitar esse momento natalino para que você possa usar essa energia como um momento de realização. Então, se alguém, de repente, né, vem lhe dar, Feliz Natal, você é dessa egrégora, você vai retribuir o Feliz Natal. Paulo, eu não sou dessa egrégora. Não tem problema. Você não quer desejar o Feliz Natal? Deseje prosperidade, paz, saúde, fé, amor, tudo que você deseja ver realizado. Porque a tradição que trouxe a referência do nascimento de um grande avatar, como Jesus Cristo, ou Joshua Ben Pandira, ou outros nomes que outras escolas filosóficas trazem, é um momento importante, um momento dessa egrégora tão positiva que se cria num momento natalino como esse. O Natal, ele sempre vai nos lembrar que mesmo nas noites mais longas, a luz sempre volta a nascer. E repensa na sua vida, quantas noites longas, talvez de choro, desespero, né, desilusão, você passou. Noites que você achou que nunca ia passar. E a luz nasceu de volta. A luz retomou a sua vida. Então essa referência crística, onde após noites de escuridão, frio, intempéries, vem uma nova luz e nasce para que você realize a sua vida. A estrela de Belém, que traz esse grande simbolismo crístico, seja ela um planeta, uma conjunção, como eu trouxe no começo do programa, que é algo simbólico, representa aquilo que todos nós buscamos. É um ponto de brilho, é um ponto de guia, é um ponto que aponta para o nosso propósito, o seu propósito de vida. Cada tradição vai carregar o Natal de uma maneira, né? Desde o Sol Invictus, a Saturnálias, o Yule, mas tudo isso sempre falará sobre o renascer, o recomeçar e lembrar que a vida se recomeça todos os dias de dentro para fora. É a própria natureza trazendo novos elementos para a sua vida. Nesse Natal, então permita que a luz, essa luz crística, volte a nascer dentro de você. Permita que ela possa renascer sentimentos e sensações que você tem aí dentro de você. Lembre-se sempre que aqueles 3 reis magos, se foram astrólogos, foram reis mesmos e que traziam ouro, incenso e mirra para um grande avatar que estava ali nascendo, você também pode seguir o mesmo exemplo e trazer, na verdade, ouro, incenso e mirra como um momento simbólico para a sua vida e transparecendo que essa jornada crística você pode tanto se colocar, e aqui sem, né, causar nenhum problema com nenhuma religião, é justamente se colocar recebendo esses presentes, né? Paulo, você está dizendo que eu vou me colocar no lugar do Cristo? Não, não é isso. Mas tendo a possibilidade e referência de você receber esse ouro simbólico, esse incenso simbólico, essa mirra simbólica, para você realizar seus sonhos e projetos. Ou então, você sendo o mago, onde doando, presenteando esse ser crístico e presenteando de uma maneira, não como uma troca, não querendo fazer uma barganha, não é isso, mas presenteando de bom coração, porque você só presenteia aquilo que está dentro de você.
Você só doa aquilo que você tem. E eu tenho certeza que neste dia de Natal eu estou desejando e profetizando na sua vida, presenteando você com prosperidade, saúde, paz, fé, esperança, amor e tudo muito mais que você está aí sentindo dentro do seu coração. Eu desejo que esse dia 25 de dezembro seja um dia transformador na sua vida. Que você envie esse vídeo para a pessoa que você mais ama, aquela com quem você partilha a vida, porque eu tenho certeza que vai ser um Natal maravilhoso para você e para toda a sua família. Mais uma vez agradecendo aqui a sua presença nesse dia natalino, um beijo natalino no seu coração e até mais.